O senhor já viu o vídeo da chegada do Bolsonaro no aeroporto de Fortaleza? Senhor presidente, se fosse o Alckmin, estava no Fantástico. Se fosse o Ciro Gomes, a Marina, a Tartaruga Ninja, estava no Fantástico. Senhor presidente, numa época em que se odeia político, em que se tem ódio da política, o povo vai no aeroporto para receber o seu presidente da República. O povo junta dinheiro para fazer outdoor para Bolsonaro. Se não soltar Lula, se não manipular a pesquisa e se não fizer um acordão com o Supremo, Bolsonaro é o presidente da República. Vamos ver a quem interessa a libertação de Lula. Cumprimento a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que a pedido do Senado anulou busca e apreensão feita nas dependências da casa por ordem de um juiz incompetente de primeira instância, como fez, aliás, na prisão ilegal do diretor da Polícia Legislativa. Foram essas usurpações de competência que levaram o Supremo a propor o aumento das penas para o abuso de autoridade, aprovado no Senado e ainda não votado na Câmara dos Deputados. Só com separação dos poderes é que teremos respeito à Constituição e à democracia. E com o fim dos supersalários, dos penduricalhos e com Lula livre. Com Lula livre. Com Lula livre. Com Lula livre. Só com Lula no poder. Os canalhas, como Renan, os canalhas da política brasileira terão ar para respirar. E aí é que começa o grave problema que os canalhas da política estão enfrentando. Qual? É que se eles não libertarem Lula, Bolsonaro é presidente. O Supremo Tribunal Federal, ele está se desnudando vergonhosamente diante da opinião pública. Aqueles que deveriam ser os guardiãos da Constituição, aqueles que deveriam se preservar, até de dar entrevistas, aqueles que deveriam cuidar apenas da interpretação da lei e estabelecer um equilíbrio nacional, porque a eles nos remetemos em última instância, são os que resolveram politizar o Brasil e politizar o Supremo Tribunal Federal, que diante da opinião pública, anunciado pelos comentaristas políticos, o Supremo se transformou numa caixa de retalho, num colchão de retalho de interesses partidários. É o ministro tal que pertence ao partido tal, é o ministro tal que pertence ao outro partido, é um ministro que é de direita, o outro que é de esquerda. A confusão está montada. Um dia, alguém me disse algo que eu guardei. A bagunça sempre vai interessar a alguém. Alguém sempre vai ganhar com a bagunça. Portanto, esse momento conturbado, esse momento de vergonha que os ministros do Supremo estão expondo a mais alta Suprema Corte do país, está interessando alguém. É a Operação Lava Jato prendendo e Gilmar Mendes soltando. É o juiz Marcelo Bretas aqui no Rio enquadrando com provas e Gilmar Mendes liberando, usando as lacunas da lei. Gilmar Mendes sai da posição de ministro do Supremo para se tornar um advogado de bandidos. É isso que o ministro está se transformando. Não se julga com celeridade a causa do pobre, mas se julga com celeridade a causa
dos malandros afortunados com dinheiro público. Agora, a segunda turma do STF resolve, numa decisão ridícula, grotesca, que não terá crítica de nenhum esquerdista, liberar José Disseu. José Disseu, condenado a mais de 30 anos de prisão. É bandido mesmo, perigoso. Porque o corrupto, ele é mais perigoso que o traficante da comunidade. Porque o traficante, ele tira a vida. Ok? Ele fere o corpo com o seu armamento. Mas o corrupto não. Ele rouba a esperança do povo e principalmente do pobre. Com a liberação da segunda turma, liberando José Disseu, é um ensaio. E eu quero desta tribuna fazer esta denúncia. Um ensaio. No mesmo momento em que os advogados de Lula pedem a sua libertação, para a segunda turma, José Disseu é liberado por esta mesma segunda turma. No dia 26, que teria que haver o julgamento de uma possível libertação de Lula, só não aconteceu porque o ministro Fachin, relator da Lava Jato, remeteu a decisão ao Pleno do Supremo. Ou seja, todos os ministros terão que julgar se Lula vai ser solto ou não. É claro que o que Fachin fez foi simplesmente adiar um jogo de cartas marcadas, adiar um jogo que todos nós, mais atentos, já sabemos como vai ser jogado e qual será o resultado. Por que manter Lula nas pesquisas? É a primeira vez que nesse país, eu acho que no mundo inteiro, um presidiário entra em pesquisa eleitoral. Alguém que é ficha suja entra na pesquisa eleitoral. Por que insistir em manter Lula em pesquisas? Por que insistir na manipulação das pesquisas eleitorais que apontam o presidente Lula, algumas, eleito no primeiro turno? Senhor presidente, amigos que nos assistem, faça uma pesquisa, pergunta na sua família, pergunta na sua rua, no seu trabalho, para 10 pessoas, quem ela vota para presidente. É um desafio. Se nós teremos 4 pessoas votando em Lula, 5 pessoas votando em Lula, faz a sua pesquisa. Mas o que nós estamos vendo é um ensaio montado, arquitetado. Inclusive o fato de Fachin mandar para a segunda turma, ou tirar da segunda turma a decisão de liberar Lula. Portanto, esse processo, esse pedido só poderá ser votado depois do recesso, lá para agosto. Mas para mim até isso faz parte de uma manobra. Ou seja, não, estão endurecendo. A segunda turma ia julgar dia 26. Fachin já não deixou. Agora vai para o pleno. Só que não pode ser agora. Vai ser depois do recesso. Senhoras e senhores, a cama está pronta para que o pleno liberte Lula. E o que isso implica? Lula liberto significa que ele está livre de ser um ficha suja. Portanto, poderá concorrer como candidato à presidência da República. E por que eles precisam manipular as pesquisas? Precisam para que o próprio ministro do Supremo diga que é o povo que quer Lula, que é o povo que quer o presidente Lula. Portanto, eu gostaria de, nessa análise, fazer mais uma pergunta. A quem interessa a libertação de Lula? Só com Lula no poder, só com Lula presidente, os canalhas, como Renan, os canalhas da política brasileira terão ar para respirar.
Porque Lula é o homem do acordo. Lula é o homem do acordão. É o Lulinha paz e amor. Aí alguém diria, ué, o Ciro Gomes pode fazer isso, a Marina pode fazer isso, o Alckmin pode fazer esse acordão para parar a sangria da Lava Jato. Mas não dá para eles. Eles não têm musculatura eleitoral para chegar lá. E aí é que começa o grave problema que os canalhas da política estão enfrentando. Qual? É que se eles não libertarem Lula, Bolsonaro é presidente. E aí é que está o grande problema. Como que eles vão deixar chegar à presidência um cara que não topa acordo com ele? Um cara que, em vez de parar a Lava Jato, vai dar celeridade à Lava Jato. Jair Messias Bolsonaro não pode ser, porque não interessa a ninguém. Não interessa aos políticos do Senado, não interessa aos deputados do Congresso, não interessa a parte da imprensa brasileira e não interessa aos ministros do Supremo, porque uma corrupção do tamanho que a corrupção brasileira tomou, ela só é possível com o conluio dos vários setores da sociedade, imprensa, políticos, judiciário. Outra coisa, a quem Bolsonaro pertence, senhor presidente? Quem é o chefe dele? Qual é o partido que manda nele? Para pelo menos segurar ele? Não! Ele pertence à cabeça dele, ele pertence à consciência dele, ele pertence ao povo brasileiro. Portanto, o acordão tá feito e tô apostando com quem quiser, apesar de que crente não aposta, né? Mas tô abrindo essa exceção. Tá valendo 1 quilo de picanha, que o Supremo vai liberar Lula. Que o Supremo vai liberar Lula. Por quê? Repito, se não liberar Lula, esses canalhas vão preso mais cedo ou mais tarde. Por isso é que Renan Calheiros está dizendo, Lula livre. É por isso que Rodrigo Maia disse, eu apoio Ciro. O que não dá é para apoiar Bolsonaro. Ô, senhor presidente, que loucura. O senhor já viu o vídeo da chegada do Bolsonaro no aeroporto de Fortaleza? Senhor presidente, se fosse o Alckmin, estava no Fantástico. Se fosse o Ciro Gomes, a Marina, a Tartaruga Ninja, estava no Fantástico. Senhor presidente, numa época em que se odeia político, em que se tem ódio da política, o povo vai no aeroporto para receber o seu presidente da República. O povo junta dinheiro para fazer outdoor para Bolsonaro. Os caras piram, senhor presidente. Tá todo mundo surtado. Se não soltar Lula, se não manipular a pesquisa e se não fizer um acordão com o Supremo, Bolsonaro é o presidente da República.